Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Langoni e o meu curso de hoje é sobre processo administrativo previdenciário. A ideia desse curso é abordar os pontos fundamentais para uma boa prática previdenciária, a importância do requerimento administrativo, ok? Então vamos lá, muita coisa para ser falada aqui. Vou dividir com vocês os slides, tá bom? Tá aqui. E vamos começar. Deixa eu preparar aqui para vocês. Agora sim, vamos passar para o slide. Primeiro ponto fundamental. O que é um processo? E nessa questão, processo administrativo. Bom, senhores, o processo administrativo nada mais é do que uma sucessão de atos realizada com a finalidade de produzir uma manifestação de vontade, podendo ser esta a produção de um ato normativo, nesse caso, um ato administrativo, de decisão administrativa ou também uma questão judicial. Tudo bem? Bom, eu vou deixar com vocês o conceito da Instrução Normativa 128, tá? A Instrução Normativa 128, só para vocês terem uma ideia, na esfera administrativa do INSS, ela é uma regra, uma norma, um conjunto de normas da administração pública. Então, tudo que o INSS, a autarquia federal INSS, produzirá será baseado, na grande maioria, pela IN 128 e pelo decreto, regulamento, decreto 3048 de 99. Tudo bem? Então vamos dar uma olhadinha no conceito, tá? Que a IN traz para os advogados, para os profissionais de direito, sobre o processo administrativo. Lá no artigo 523, temos o conceito: considera-se processo administrativo previdenciário o conjunto de atos praticados pelo administrado ou pela Previdência Social nos canais de atendimento da Previdência Social, iniciando em razão de requerimento formulado pelo interessado, de ofício pela administração ou por terceiro legitimado. Então, vocês podem verificar pela própria IN que os legitimados para a questão de requerimento administrativo é o beneficiário, né? A gente pode pensar, pode ser a administração pública, de ofício, ou por um terceiro legitimado, tá? Um exemplo, professor, de terceiro legitimado. Olha, muito bem. Um terceiro legitimado, um exemplo, é o empregador, uma empresa, que teve um acidente de trabalho nessa empresa e ela quer discutir na esfera administrativa a questão do nexo técnico epidemiológico. Ou seja, ela quer descaracterizar o acidente de trabalho, tá? Porque caracterizado o acidente de trabalho, ela tem um monte de obrigações fiscais, né? Aumenta a contribuição previdenciária do SAT, adicional do SAT, seguro de acidente do trabalho, em razão da quantidade de acidente de trabalho. Então, ela tem interesse legítimo de descaracterizar o acidente de trabalho para que ela não pague mais, ok? Além também da questão de recolhimento do FGTS, enquanto o segurado acidentado está em benefício. Então, ela tem interesse legítimo. Então, ela pode, por exemplo, recorrer na esfera administrativa. Ela tem legítimo interesse. Então, é um caso típico que eu apresento para vocês para descaracterizar acidente do trabalho, que a empresa tem interesse. Ela é terceira legitimada nessa questão. Tudo bem até aqui? Muito bem, senhores. Mas, professor, por que é tão importante o requerimento administrativo? Vamos lá. Nós tivemos um julgamento no Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário 631-240, de relatoria do ministro Roberto Barroso, em que definiu a necessidade
do prévio requerimento administrativo para que você possa depois ingressar em juízo. Então, obrigatoriamente, em regra, é necessário o prévio requerimento administrativo para que a gente possa também ter interesse de agir na justiça. Tudo bem? Então, observem isso. Na grande maioria das vezes, é necessário fazer o requerimento administrativo para ter interesse de agir para um processo judicial previdenciário. E aí eu apresento para vocês as hipóteses. Vamos aumentar aqui a telinha para ficar mais fácil. Esse material vai estar disponível para vocês, tá? Logicamente. Mas as hipóteses em que é necessário o requerimento. Lá no julgado, verificamos a concessão do benefício previdenciário depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS. Agora, existem algumas situações que você também não precisa ficar esperando um longo período de tempo para ingressar com a ação. Nesse julgado, olha lá, exceção à regra, ao ser cedido o prazo legal para análise. Então, um exemplo. Eu faço requerimento administrativo, tá? Pleiteando um benefício previdenciário. E lá nós temos, na Lei 8.213, um prazo de 30 dias para manifestação do INSS. Esse prazo ele pode ser estendido por mais 30 dias, ou seja, 60 dias, tá? Um exemplo prático do dia a dia. Nesse caso, se passar mais de 60 dias sem manifestação do INSS sobre a análise do benefício, você pode ingressar com um mandado de segurança, e lembrando bem que nesse caso, a competência do mandado de segurança será sempre da Justiça Federal, independente de ser previdenciário ou decorrente de acidente no trabalho, benefício, porque a competência do mandado de segurança está ligada diretamente à autoridade coatora. Então, você impetra o mandado de segurança, alegando que, em razão do princípio da eficiência, a demora da análise, que passou do prazo razoável legal, deve-se pedir, nesse caso, seja concedida a segurança para que o INSS analise o processo administrativo. Tá? Você não pede nem a concessão, você está pedindo, na verdade, nesse mandado de segurança, que o INSS se manifeste. Mas você também pode, olha, eu não vou ficar esperando a análise do INSS, não. Quero ingressar diretamente no judiciário depois desse prazo legal. O que você pode fazer? Ingressar com a ação, pleiteando o benefício, tá? E fazer um capítulo falando do interesse de agir. Excesso de prazo para análise. E aí você pode pleitear judicialmente. Então você pode pleitear um mandado de segurança para a vara federal, tá? Não cabe aí no juizado especial federal, mandado de segurança, para a vara federal, impetrando o mandado de segurança pedindo a análise do processo administrativo. A autoridade coatora será, de fato, o gerente executivo do reconhecimento do direito previdenciário, do benefício. Tudo bem? Ou você pode, diretamente, passando esse prazo legal, ingressar com a ação de concessão do benefício. Tudo bem, gente? Só lembrando que, se for decorrente de acidente de trabalho, vai ser na Justiça Comum Estadual, Tribunal de Justiça. Caso seja previdenciário, aí vai ser diretamente na Justiça Federal. Beleza? Tranquilo, gente? Até aqui, suave na nave, manso como ganso. Vamos para as outras hipóteses? Muito bem. Então, prazo legal. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da administração for notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado. Muito bem.
Então, uma exceção ao prévio requerimento administrativo. Voltamos aqui. A exceção que nós poderíamos ter é o caso, por exemplo, do menor sob guarda. O INSS não reconhece a legitimidade de pensão por morte do menor sob guarda. Então, você pode ingressar diretamente em juízo, tá? Na Justiça Federal, se for pensão previdenciária, se for uma pensão por morte decorrente de acidente de trabalho, na Justiça Estadual, pode fazer o requerimento diretamente, porque o INSS não reconhece. Então, você não precisa perder tempo com o INSS para fazer o requerimento do processo de concessão de pensão por morte do menor sob guarda. A gente tinha um exemplo clássico, que era, por exemplo, da desaposentação. Mas a desaposentação já foi julgada no Supremo Tribunal, não foi concedida. Então, eu vou dar outro exemplo. Um exemplo prático. Revisão da vida toda. As pessoas não precisam ingressar com requerimento de revisão da vida toda na esfera administrativa. Não há necessidade, é uma tese jurídica. Então, você pode ingressar com esse pedido diretamente em juízo sem um prévio requerimento administrativo. Tudo bem, gente? Beleza? Exemplo prático, tá? Então, entendimento notório do INSS negativo. Agora, também temos outro caso específico, que é a questão da revisão, na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção do benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido pode ser formulado diretamente em juízo. Então, você pode fazer o requerimento em juízo, sem perder tempo. Restabelecimento, tá? Manutenção de benefício, porque já teve o requerimento administrativo, e na hipótese de revisão. Agora, preste atenção aqui. No caso de revisão, nós temos que separar revisão de matéria de fato e revisão jurídica. Revisão de matéria de fato. Algum documento, algum fato que não foi apresentado ao INSS na análise de concessão do benefício, é necessário ingressar com requerimento administrativo de revisão. Mas, professor, dá um exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Reclamação trabalhista. A reclamação trabalhista, reconhecimento de vínculo, para que você possa fazer a revisão, é necessário primeiro ingressar com requerimento administrativo. Tudo bem? Há um PPP que não foi apresentado no processo de concessão de benefício. Revisão de matéria de fato. Necessário prévio requerimento administrativo. Professor, revisão da vida toda. Tese jurídica. Direto na justiça. Buraco negro, professor. Tese jurídica. Direto na justiça. Tudo bem? Mas quando é matéria de fato, que não foi apreciado pelo INSS, é necessário fazer o requerimento do prévio do processo administrativo. Beleza até aqui, gente? Tranquilo? Suave na nave? Então, vamos dar prosseguimento aos alguns princípios constitucionais do processo administrativo previdenciário. Então, deixa eu passar aqui para o slide fundamental, vou dividir a tela com vocês. Princípios constitucionais. Claro que precisamos tratar diretamente de um princípio legítimo da administração pública, que é o princípio da igualdade. Artigo 5º da nossa Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, tá? Garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança e à propriedade nos termos seguintes. Bom, gente, esse princípio da igualdade é importantíssimo na administração pública. Por quê?
Bom, primeiro, em respeito à fila, por exemplo, do processo administrativo. Então, eles seguem lá a análise dos processos. Todo mundo sabe muito bem, e quem não sabe já está sendo avisado agora, que a gente tem uma fila na nuvem, né, dos processos administrativos que está longa, depois até da pandemia, o que aconteceu. Então, a gente está utilizando muito o mandado de segurança para dar uma acelerada na análise dos requerimentos administrativos. Mas vale muito a pena esses requerimentos, tá? Já digo para vocês que é importante o processo administrativo. Então, a isonomia, tratamento isonômico, né? Princípio da igualdade, tratamento igualitário. As pessoas não podem ser distinguidas a não ser questão de deficiência, porque a gente precisa de, a gente chama até o termo, né, de adequação, né, uma adequação à situação da pessoa com deficiência, o idoso, então um tratamento um pouco diferenciado para uma adequação razoável desses segurados, tudo bem? Mas impera o princípio da igualdade, previsão constitucional no processo administrativo. Beleza? Tudo bem. Outro princípio fundamental, lá no artigo 37 da administração pública, que tem outros princípios também, né? Moralidade, pessoalidade, publicidade, eficiência, mas vamos tratar da legalidade, princípio fundamental também da administração pública. A administração pública, ela segue o princípio da legalidade estrita. Então, o administrador público ele fica vinculado à legislação. O INSS ele fica vinculado ao ato normativo da administração pública. E aí, gente, leia-se Constituição Federal, Lei 8.213, a Lei dos Benefícios Previdenciários, a Lei 8.212, que é a Lei de Custeio. Temos também o Decreto 3.048 de 99, que é o Regulamento da Previdência Social. Ok? Temos algumas portarias, temos a IN 128, né? Famosa IN 128, também que é utilizada. Aliás, eu aconselho uma leitura da IN 128. Tem muito regramento bacana para ser analisado na IN. Tudo bem, gente? Beleza? Ok. Então, o princípio da legalidade estrita, né? A administração pública, ela cumpre o que está na lei. Os atos dela são vinculados à legislação. Beleza? Tranquilo. Princípio do devido processo legal e do contraditório, previstos lá no artigo 5º, inciso 54, e também no inciso 55 da Constituição. Princípio do devido processo legal, ou seja, é garantido ao segurado, ao administrado, um procedimento, um processo previsto na legislação. Esse procedimento nós temos o regulamento tanto no Decreto 3.048 como também na IN 128, tá? Então, a IN 128 também tem lá todo o procedimento a ser analisado para um requerimento administrativo. O contraditório, ele garante o quê? A possibilidade de manifestação. Um exemplo muito clássico disso é o que está previsto na Instrução Normativa 128, artigo 580. Olha só. O prazo para a interposição dos recursos ordinários especial, bem como para o oferecimento de contrarrazões, é de 30 dias a partir da data da intimação da decisão ou da ciência da interposição do recurso pela parte contrária. Tá? O que eu quero chamar a atenção? O contraditório ele tem esse tratamento, possibilidade de manifestação no processo administrativo e também no processo judicial. O recurso ordinário, gente, é o recurso em face da decisão administrativa do INSS. Tá? O recurso ordinário é assim: teve uma decisão administrativa no INSS, uma autarquia federal,
O segurado vai ter direito, em regra, né, temos algumas exceções, mas em regra, a possibilidade de recorrer dessa decisão, por exemplo, de indeferimento de determinado benefício, tá? Prazo de 30 dias. 30 dias. E é bom chamar a atenção de um ponto interessante. Prestem atenção. O prazo começa a correr da ciência da decisão. E hoje em dia, todo mundo, a grande maioria das vezes, faz o requerimento administrativo como? Faz o requerimento administrativo pelo meu INSS ou pelo requerimento do advogado. E lá você coloca o e-mail, registra o e-mail. Então você toma ciência com o e-mail e começa a correr o prazo. E o prazo do procedimento administrativo é de dias corridos, tá? Dias corridos, não são dias úteis, não. Dias corridos. Então, muita cautela com isso, beleza? Então, tomou ciência da decisão, prazo de 30 dias. E o primeiro recurso é o recurso ordinário. Da decisão da junta, que vai julgar o recurso ordinário, dependendo do caso, você pode ingressar com recurso especial, tá? Para a CAGE. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais à frente, sobre os recursos. Tudo bem? É só para você ter uma ideia. Vale a pena, professor, recorrer na esfera administrativa? Muito! Vale muito a pena. O advogado previdenciário, ele tem que saber trabalhar com as duas esferas. A esfera administrativa e a esfera judiciária. E digo mais para vocês, dependendo do benefício, por exemplo, aposentadoria especial. Temos várias decisões mais favoráveis na esfera administrativa, principalmente na junta de recursos, no Conselho de Recursos da Previdência Social. E diga-se de passagem, não façam confusão. Uma coisa é a autarquia federal, o INSS, responsável pela concessão, análise, restabelecimento, revisão dos benefícios previdenciários. Outra coisa é o Conselho de Recursos da Previdência Social. INSS é uma coisa, Conselho de Recursos é outra. Não são juntos. E o INSS ele está subordinado às decisões do Conselho de Recursos. Então, é incorreto falar que o INSS é a primeira instância do procedimento administrativo. Errado. O Conselho de Recursos, a Junta de Recursos, o colegiado da Junta é que é a primeira instância administrativa para julgamento. Tá? Então, tem que se entender. INSS é uma coisa, Conselho de Recursos é outra. Tá? Não se misturam. Tudo bem? Então, professor, mas é o INSS. Não, não é. Tá? É um colegiado com representantes do governo, dos trabalhadores e dos empregadores. Tudo bem, gente? Ok? Ficou claro aqui? Beleza. Então, nós temos lá a possibilidade de contraditório no devido processo legal. Uma garantia constitucional. Agora, um princípio constitucional que atualmente está sendo muito prejudicado na esfera administrativa é o princípio da duração razoável do processo, previsto lá no artigo 5º da nossa Constituição, no inciso 78, tá? Esse inciso dispõe que a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios para garantir a celeridade de sua tramitação. Esse inciso, e eu vou dividir aqui com vocês, lá, vocês vão utilizar toda vez que tiver que ingressar com um mandado de segurança, impetrar um mandado de segurança, em razão da demora da análise do benefício, ok? Gente, a minha recomendação é esperar no mínimo 60 dias, beleza? 60 dias. Previsão lá na Lei 8.213, e eu vou abordar também a Lei do Processo Administrativo Federal com vocês. Beleza?
de Creuza. Bom, outra questão fundamental do procedimento administrativo previdenciário é entender que o processo administrativo ele tem uma informalidade. Isso é importante. No processo judiciário, nós temos lá os requisitos da petição inicial, as regras recursais, como apresentar o recurso. No processo administrativo, gente, é democrático. E outra grande oportunidade de utilizar o processo administrativo é a gratuidade. Não tem custas, tá? Nem para o segurado, nem para o advogado, não tem custas, ele é gratuito. Tanto na autarquia, no INSS, como também no Conselho de Recursos da Previdência Social, tá? Então é de grande valia a questão da gratuidade no processo administrativo. É interessante lembrar também, gente, que na IN 128, artigo 577, nós temos lá a questão da decisão administrativa. E dispõe lá que é de uma função do INSS reconhecer o benefício mais vantajoso se houver provas no processo administrativo, ou seja, conseguir a concessão do melhor benefício previdenciário, conceder o melhor benefício previdenciário. Na prática, galera, não acontece, raramente, tá? Para verificar a possibilidade de concessão, é importante um bom advogado com planejamento previdenciário analisar. Outro detalhe é o artigo 577, inciso 2º, que permite à administração reafirmar a DER. Eu não sei se vocês já observaram, mas na hora do requerimento administrativo do benefício, você tem a possibilidade de marcar lá, ó, se o segurado, na hipótese da análise da concessão do benefício no processo e durante o trâmite do processo, ele adquire o direito ao benefício, não antes do requerimento, é possibilitado a reafirmação da DER. O que é a reafirmação da DER, gente? É a possibilidade de você, para frente, você faz o requerimento. Normalmente a DER, a data da entrada do requerimento, é do protocolo, do requerimento do benefício. Mas digamos que durante o trâmite processual administrativo, fica constatado que na data do requerimento administrativo, o segurado não tinha direito. Mas durante o trâmite, porque o trâmite demora um pouquinho, ele adquiriu o direito. Possibilita reafirmar a DER para a data em que ele adquiriu o direito na análise do benefício. Isso é a reafirmação da DER. Agora, é importante chamar a atenção de que a reafirmação da DER exige o requerimento, né, a manifestação da vontade do segurado. Por isso que o inciso 2º dispõe disso, que é necessária a manifestação de vontade do segurado. Eu vou dar um exemplo prático, antes de terminar esse bloco, para a gente dar continuidade ao próximo bloco, de um caso concreto. Eu tinha um segurado que, quando eu fiz o planejamento previdenciário, eu observei que ele já tinha direito adquirido à aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma da Emenda Constitucional 103, de 13 de novembro de 2019. Olha que coisa interessante. Por isso que o advogado ele tem que dominar tanto a esfera administrativa quanto a esfera judicial. Observem. A segurada era empregada pública. E a Emenda Constitucional 103, lá no artigo 37, parágrafo 14, colocou que o empregado público, que é assegurado pela Previdência, quando se aposenta e usa o tempo de contribuição, ele cessa o vínculo com a administração pública, ou seja, cessa o emprego dele, o emprego público. E aí eu fiz a solicitação de reafirmação da DER, na hora do requerimento, que eu fiz o requerimento pós-reforma, tá? O que aconteceu? O INSS não aposentou ela pela regra
da aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma. Qual era a regra da aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma? Era a regra de 30 anos de tempo de contribuição. Ele não reconheceu um período e aí entrou com a regra do pedágio de 50%, e aí usou a regra da emenda constitucional 103. Aí eu falei para ela, olha só, não saque o benefício. A partir do momento que você sacar o benefício, gente, aí nós temos um problema. Sacando o benefício, a aposentadoria ela não pode ser mais renunciada. Então, eu falei para ela, não saque o benefício. O benefício não foi sacado, levou 60 dias, o dinheiro retornou para os cofres públicos e eu solicitei a desistência do benefício. Com isso, ela continuou trabalhando para a empresa pública, não foi cessado o vínculo, e eu ingressei, logicamente, com um recurso ordinário para o Conselho de Recursos. Olha que interessante. No dia do julgamento do Conselho de Recursos, encontrei um grande amigo também, conselheiro, bacaníssimo, e aí no julgamento eu expliquei para eles, ó, eu não saquei esse benefício porque se ela sacasse, ela perderia o emprego. Mas a causa está madura, porque houve o acerto do CNIS dela. E ela tem direito, e foi constatado o direito. E aí, sim, no julgamento, com a sustentação oral, na junta de recursos, foi concedida a aposentadoria por tempo de contribuição antes da reforma. Olha que legal. E, ó, atrasadas desde 2019. Olha, e tem olha, outra vantagem, antes de terminar esse bloco. Vou guardar. Antes de 2019, vai dar um dinheiro forte e é pagamento alternativo de benefício, não submete a precatório. Então, o pagamento vem com valor total, rápido. Tá? Melhor do que na esfera judicial, que a gente submete a precatório. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos terminar esse bloco aqui para dar continuidade ao próximo? Então, até o próximo bloco.